aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como é que você tá? Vamos para mais um vídeo? Quero falar hoje, debruçar, sobre uma questão na Palavra de Deus, que para mim e para você, às vezes pode até ser que passe despercebido para alguns, mas assim como eu já disse, a Palavra de Deus é a instrução, e toda a Palavra de Deus, ela de maneira nenhuma, como o próprio Deus diz, nem um tio, nem um jota, nada pode ser deixado de lado, porque tudo é um aprendizado. Uma das coisas que eu tenho visto, estava conversando com a minha esposa sobre essa questão, sobre como as pessoas têm sido negligentes na questão das suas autoridades. Aí me veio à mente o texto da criação do homem, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Quando Deus disse para o homem assim: crescei e multiplicai, e que eu vos dou autoridade. E tem uma coisa que eu e você temos que compreender, é que a vida, ela precisa de autoridade. Você precisa exercer a autoridade. Existem muitas coisas que têm ocorrido na sociedade devido à falta de autoridade. E a falta de autoridade é algo que tem deixado a sociedade viver as piores experiências que ela pode imaginar. Às vezes a pessoa pensa que se viver sem controle vai viver bem, porém isso é um engano muito grande. Quando Deus ele criou o homem, ele deu alguns limites, foi porque ele sabia que o homem em si, sem o limite dado por Deus, o homem se destruiria em poucos anos. As gerações não iam chegar nem a nossa. Então Deus agora decide propor por homem algo que o homem infelizmente não entendeu. Ele deu a ordenança, deu os privilégios e deu algo chamado autoridade. Só que aquela autoridade é condicional. Vou te falar, e é isso que eu queria que você entendesse. Hoje a família, a sociedade, tem faltado autoridade. A autoridade, ela determina para mim e para você quem de fato vai dar as regras. Às vezes nós olhamos para um juiz, como o da Suprema Corte do Brasil ou de qualquer país, e nós achamos que eles são a autoridade. Não. Eles têm um cargo de autoridade. Porque se eles perderem o cargo, qualquer outra pessoa debocha deles. Se for, de repente, uma pessoa mal, vai querer bater, porque a autoridade não está vinculada a cargo que você ocupa. Adão não era pastor, não era juiz, não era nada disso. Mas Deus falou para ele: eu te dou autoridade sobre todos os animais, sobre todas as espécies de animais. Ou seja, a autoridade não está atrelada à posição que você ocupa na sociedade. Está aí o engano de muita gente. Talvez seja por isso que muitas pessoas correm sem pensar nas consequências para ter dinheiro. Porque eles pensam: se eu tiver dinheiro, eu vou ter poder e autoridade. Não é assim que funciona. A autoridade, ela parte do princípio de você ter realmente nada que te abone diante de Deus. Quanto menos você é pecador, mais autoridade você tem. Quanto mais pecador você é, menos autoridade você tem. Já viu aquela pai, aquela mãe que cria o filho e fala bem assim, ó: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É porque eles não têm autoridade. Quando o menino cresce, faz 18 anos, a primeira coisa que ele faz é se rebelar contra eles.
E aí as pessoas falam assim, a criança se rebelou contra a autoridade. Não, não, não. Ele se rebelou contra os pais, que não tinham autoridade. Porque se um pai quer coordenar a sua casa, se uma mãe quer coordenar a sua casa, quer mantê-la debaixo da obediência e submissão, ele precisa de autoridade. Ou seja, Jesus falou assim, o apóstolo Paulo falou assim, aquilo que viste e ouviste de mim, isso fazei. Sede meus imitadores, porque eu estou seguindo quem? A Cristo. A Bíblia diz que nós devemos seguir as pegadas de Abraão. Ou seja, se você quer de fato ter autoridade, você tem que aprender que a autoridade vai fazer com que você venha abrir mão, renunciar. Tudo aquilo que vai destruir a sua autoridade diante de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus deu autoridade para Adão e para Eva, disse para eles assim, ó, só não come do fruto. Ou seja, havia um limite, mesmo tendo autoridade e liberdade para tudo. Comeram do fruto. Agora, quem tinha autoridade agora, não era mais homem. Agora o homem perdeu a autoridade e o diabo começou a ter a autoridade. Ou seja, a autoridade mudou de mão. Quando o homem foi criado, ele tinha autoridade. Logo depois do pecado, o homem perdeu a autoridade. Quem passou a ser a autoridade foi o diabo. E aí você sabe como é que caminhou a história da humanidade. Até que Jesus chegou. Jesus era símbolo, era a representação máxima de autoridade. E ele veio como homem para dar de novo autoridade ao homem que ele perdeu lá no início. A Bíblia diz que quando Jesus fala, eis que eu vos dou poder para os discípulos, quando enviou os 70, quando eles voltam e falam assim, Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem. Ou seja, no nome de Jesus, a autoridade estava de volta. Sabe qual o problema que as casas têm ido em declínio? É porque o nome de Jesus, ele é até recitado, mas não no sentido de obedecer acerca de todas as coisas. E aí a autoridade é perdida. Então quero dizer uma coisa, se tua família está se perdendo, se os seus amigos estão se perdendo, é porque está faltando autoridade. Ah não, mas aí a escolha de cada um. É verdade, é verdade. Mas ao longo da minha caminhada, eu já adentrei em casas e já vi testemunhos também, não só os meus, de chegar num lugar a pessoa acontecer como Jesus fez com a sogra de Pedro. Ela já via, ou seja, já estava com febre. Quando Jesus chegou lá, a febre teve que ir embora, porque chegou alguém com autoridade. Autoridade não é gritaria, não é espancamento. Autoridade é autoridade. É algo que o mundo espiritual conhece muito bem. E só o mundo espiritual conhece. Não adianta você achar que porque você tem patente, porque você tem uma posição alta na sociedade, dinheiro, influência, você tem autoridade. Isso não diz que você tem autoridade. Há muitas pessoas com todas as qualificações, mas os filhos estão nas drogas, no homossexualismo, a filha precocemente engravidou, ele não consegue respeito da sociedade, as pessoas têm ele como chacota, porque ele tem poder, ou melhor, tem condições, cargo, mas não tem autoridade. Então quero que você entenda uma coisa, busque a autoridade. E como buscar a autoridade de volta? A Bíblia diz que Jesus foi obediente em tudo. Seja obediente a Deus, a palavra de Deus, em tudo. Eva, quando Satanás falou que ela podia comer do fruto, ela engoliu a palavra de Satanás e comeu. Quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Satanás também tentou enganar Jesus com a palavra. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tinha a palavra de Deus, mas estava saindo da boca do diabo. Talvez seja isso que nós temos perdido a autoridade. Nós temos ouvido a palavra de Deus, mas as pessoas que nos conduzem na palavra são pessoas conduzidas que têm um coração carregado com as coisas do diabo. E aí
a palavra de Deus não surte efeito. Para finalizar, em 1 Reis, capítulo 17, 24, a viúva chega para Elias e fala assim: agora eu sei que tu é homem de Deus, e na tua boca a palavra de Deus é verdade. Ou seja, Elias tinha acabado de ressuscitar o filho dela. E ela fala: eu sei que tu é filho de Deus. Agora eu sei que tu é homem de Deus, e na tua boca a palavra de Deus é verdade. Saiba de uma coisa: recupere a tua autoridade perdida. Como? Dando todo o exemplo possível de obediência à palavra. Nós vamos ter um vídeo aqui falando sobre isso. E você vai descobrir se você ama a Deus ou não. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada.